A paz, meus irmãos, tudo bem? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Vamos de mais um vídeo para o nosso canal Trombeta de Deus. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Eu fico muito feliz de estar aqui sempre com os irmãos. Eu estou demorando um pouco para postar vídeo, às vezes de 15 em 15 dias, mas é que está um pouco corrido aqui, como eu disse no último vídeo, mas logo nós estaremos conseguindo aí voltar a postar toda semana, tá bom, meus irmãos? Hoje nós vamos continuar o vídeo das duas testemunhas. Como eu disse, na semana passada nós falamos, de um contexto geral e mostrei ali para os irmãos quem são as testemunhas e o papel delas. Hoje nós vamos dar um zoom nas testemunhas, nós vamos mostrar como vai se dar a ressurreição das testemunhas, porque Deus ele vai ressuscitar as testemunhas no final. Isso vai ser no arrebatamento, e nós vamos entender hoje como Deus vai fazer isso, tá bom, meus irmãos? Será uma bênção, vocês vão ver que bênção vai ser esse estudo de hoje, então fica até o final. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, em nome de Jesus. Se você está sendo abençoado, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, tá bom, meus queridos? Então vamos para o estudo, que vai ser uma bênção. Então, meus irmãos, tá aqui o nosso mapa para o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos, então, como eu disse, dar um zoom nas duas testemunhas. Nós vamos começar lendo aqui, então, Apocalipse 11, versículo 7 ao 14. Nós vamos iniciar lendo o texto, porque aí depois eu vou explicando aqui o mapinha aqui, como que nós vamos falando, tá bom? Então vamos lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 7 ao versículo 14. Aqui, ó, versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Elas, quem? As testemunhas. Se você voltar aqui no outro vídeo, nós lemos do versículo 1. Então aqui já está falando do contexto das testemunhas. Então, quando elas concluírem o tempo delas testemunharem, que é 3 anos e meio, 1260 dias, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muito dentre povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Então veja, aqui você vê que eles vão morrer, vão ficar estirados em praça pública, e povos, línguas e nações vão ver eles lá. Como que isso vai acontecer? Pelo sistema de câmeras que vai estar no mundo. Você vê que cada dia mais isso aumenta, esse controle pelas câmeras, né? Então, eu creio que é por aqui que vai ter essa visão, que povos, línguas e nações do mundo vão conseguir enxergar aí essas testemunhas sendo mortas, e os seus cadáveres eles vão ficar expostos na praça. Então eu creio que vai ter um lugar ali que eles vão ficar e não vão poder ser sepultados. Aí o 10, ó. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Por que isso acontece, irmãos? Por que todo mundo ficou feliz quando começa a matar as testemunhas? Porque tudo que elas falam, nesse período, irmãos, a igreja vai estar com o segundo avivamento, né, com a segunda porção do Espírito derramada, e aí tudo que a igreja falar, tudo que as testemunhas falarem, Deus vai cumprir. E quem toca as trombetas é a igreja. E a igreja vai estar caindo as trombetas. Tudo que a igreja falar, as palavras das testemunhas vão ser como fogo sobre as pessoas dessa terra. Então vai estar causando prejuízo na terra, no governo do anticristo. Então, aqui, o anticristo e as nações vão estar irritadas com as testemunhas, e quando elas começam a morrer, começam a ser mortas, começa a perseguição mesmo para valer, para a morte, eles ficam felizes, dão presente um para o outro. Por quê? Porque agora para eles está resolvido o problema, as testemunhas começam a morrer, e aí na cabeça deles não vai acontecer mais nada, mas a gente sabe que não é assim, certo? Mas aí olha só, o 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo
da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, beleza, aqui é o momento do arrebatamento. Você vê que todo mundo vê elas ressuscitando, eles ficam assustados, e aí elas veem a voz para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então aí aqui o 13 tem a confirmação, né? Ó, naquela hora houve grande terremoto, e ruiu-se a 10ª parte da cidade, e morreram. Neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então aqui você vê que esses sinais, terremoto, pessoas que morreram, né, condiz ali com o sexto selo, que é o que antecede ali um pouquinho ali a vinda do Senhor Jesus. Ok, meus irmãos? Então, você vê que ali no capítulo 11 falou que essas testemunhas seriam mortas e ficariam em praças públicas. Então, são durante 3 anos e meio. Então, imagine, irmãos, agora vamos começar aqui, a gente começar a entender. Imagina, o que acontece com o corpo que fica 3 anos e meio morto? Ele apodrece, vira só o osso seca, beleza? Estamos entendidos sobre isso. Quantas testemunhas, irmãos, é que eu fiz esse mapinha para a gente começar a entender. Olha só, eu coloquei os 7 anos da tribulação. Aqui você tem muita tipologia, 7 anos da criação, tudo aqui, são as 7 trombetas, mas vamos lá. Nós vamos imaginar aqui os 7 anos da tribulação. Aqui no meio eu coloquei 3 anos e meio. E para trás eu coloquei 1.260 dias, que é o tempo de testemunho dessas testemunhas. Então aqui, ó, daqui para cá, tempo de testemunho, tá vendo? Ó? E os últimos 3 anos e meio, irmãos, é o tempo da perseguição, morte, e no finalzinho ali do sétimo ano, a ressurreição. Então tem essa divisão, e isso fica claro ali em Apocalipse 11. Então, por quê? As testemunhas têm 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio para elas testemunharem. Elas vão falar, como a gente viu no primeiro vídeo, ali naquele primeiro vídeo a gente deu um esboço de quem é as testemunhas, né, que é a igreja. Se você não pegou o primeiro vídeo, volta aqui no canal que está lá para você entender, porque esses vídeos são complementares. Essa é a parte 2. Então, nesses primeiros 3 anos e meio, não vai ter perseguição quanto às testemunhas, porque elas vão estar testemunhando. Pessoas aqui nesse período, eu creio que vai chegar, a palavra de Deus, até os confins da terra, vai chegar em todos os cantos. A igreja vai estar acordada, não vai estar mais dormindo, né? Vai ter dado já o grito da meia-noite, porque o noivo já vai estar às portas para vir, né? Vão faltar 7 anos. E aí, nesses primeiros 3 anos e meio, eles vão testemunhar. Só que, como vai ter destruição na terra, vai ser ferido o sol, né? As trombetas vão estar sendo tocadas. Você vai ver que a população, o anticristo, vão ficar irritado com as testemunhas. A partir da segunda metade da grande tribulação, irmãos, vai começar então o tempo da perseguição. Então nós temos que levar em conta que dentro dessa tribulação tem que levar em o contexto do Egito, né? Você tem que levar para lá, porque é muito parecido, irmãos. O contexto do Egito ali, quando Deus tira o povo do Egito, derrama aquelas pragas sobre Faraó, aquilo tudo ali, aquele endurecimento de Faraó, aquilo tudo é uma tipologia para os finais do tempo. Então o que acontece? Dentro da grande tribulação, como que eu enxergo, irmãos? Você tem 2 tipos de ira. Você tem a ira do dragão e a ira de Deus. Então, no contexto de Faraó, o que acontece? Lá em Ezequiel, tem outro amigo profeta, eu não consigo me lembrar agora, mas Ezequiel 29 trata de Faraó como dragão do mar. Então, e dragão nós sabemos que é uma tipologia em Apocalipse da serpente, que é a tipologia de Satanás. Então, Faraó, naquele contexto do Egito, ele era a tipologia do anticristo. E você vê que interessante, que Moisés e Arão eram uma tipologia das 2 testemunhas, indo lá testemunhar da parte de Deus para Faraó.
né? E você vê que é praticamente parecido, e a igreja, sendo como duas testemunhas, está testemunhando diante do anticristo, né? Diante no reinado dele, é, é bem parecido ali com o Egito. Só que você vê que a ira do dragão, ela atinge a igreja, porque ele vai estar irritado com tudo que a igreja está falando e se cumprindo, ele vai estar irritado com as testemunhas. Então essa ira aí vai vir diretamente para a igreja, é contra a igreja. Daniel fala, em Apocalipse também fala, que foi dado para o chifre pequeno, lá em Daniel fala, e em Apocalipse fala que foi dado para a besta, dado poder sobre as testemunhas e sobre os santos do Altíssimo, e ele vai vencer os santos, né? Isso vai ser permitido, o inimigo perseguir e vencer a igreja, vencer as testemunhas. Então é a tipologia exata de Faraó, porque toda vez que Moisés e Arão falava, ele ficava irritado, não acreditava, e ele pegava mais pesado com o povo de Israel. Ele ia colocando mais fardo, ia castigando ele mais, correto? Então você vê que ali em Apocalipse 13 fala que a besta de 7 cabeças e 10 chifres, a besta de 2 chifres, ela fala como o dragão, né? E tem poder, trono e autoridade, irmãos. Ou seja, essa autoridade ela foi dada para que ela dominasse o mundo todo. Eu creio até que não vai ter tempo, são pouco tempo, né? 7 anos, 3 anos e meio que ela vai agir mesmo ali fortemente perseguindo a igreja. Não vai ter tempo dela dominar o mundo todo, até porque vai sobrar, vai restar nações. Mas você vê que ela tem domínio, como Nabucodonosor. Foi dado toda a terra para Nabucodonosor, mas ele não dominou a terra toda. Ele pegou grande extensão, mas ele era o mais poderoso da época ali de Daniel, da Babilônia. O mesmo vai acontecer com a besta. Ela vai ter poder sobre o mundo, ela vai instituir a perseguição, e essa perseguição, irmãos, ela vai ter uma ligação gigantesca com o comércio. Por isso que a gente vai ter dificuldade muito grande de alimentar, porque a gente não vamos poder comercializar, não vamos poder comprar e nem vender. Então, veja que no contexto de Faraó tinha o derramamento das pragas, né? E aquelas pragas, ela é derramada somente sobre o povo do Egito. Pensa bastante nisso, irmãos. Veja que Deus não tirou o povo do Egito para poder derramar as pragas. Ele derramou aquelas 10 pragas e o povo estava lá, ele livrou o povo. Entende agora a ligação que na grande tribulação tem as 7 taças da ira de Deus. E essas taças, elas vão ser derramadas sobre a terra e não vai atingir a igreja, porque a palavra fala que Deus ele vai nos livrar da ira vindoura, da ira dele. A ira dele não pega sobre a igreja. Nós vamos ver isso já já. Então, a ira de Deus é derramada com as 7 taças, que são 7 flagelos. Ok? Então, esse é o grande... o contexto ali ligado diretamente com o contexto do Egito. Ok, irmãos? Vamos dar uma puxada agora lá em Ezequiel para a gente entender esse contexto das testemunhas. Então, quando chega nos 3 anos e meio, eu disse que as testemunhas começam a serem perseguidas e mortas. E elas ficam em praça pública. Quando elas ficam em praça pública, elas vão ficar 3 anos e meio ali. E a gente sabe, como eu já disse, que acontece, né, de ficar só os ossos. Agora, vamos entender isso direitinho. Deus dá um zoom, irmãos, lá em Ezequiel nisso daqui, que é interessantíssimo. Nós vamos lá no Vale de Ossos Secos e vamos entender como Deus vai ressuscitar essas testemunhas ali no final dos 7 anos da tribulação. Então vamos lá, olha só, Ezequiel 37. Vamos dar uma olhada lá em Ezequiel 37. Aqui, irmãos, vamos lá, a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Meus irmãos, que zoom maravilhoso que Deus deu ali no livro de Ezequiel. Vocês lembram que lá em Apocalipse 11, Deus, no final da tribulação do tempo de perseguição e dos 3 anos e meio que as testemunhas ficam mortas, você vê que o vento sopra sobre eles, o Espírito de Deus e o Espírito volta naqueles ossos ali, né? E eles ressuscitam, e aí eles ouvem a voz de Jesus chamando eles, né? Subir para cá para encontrar com o seu Jesus nos ares. E aí Deus vai dar esse zoom, nesse exato momento ali de Apocalipse, Deus dá esse zoom lá em Ezequiel 37, Deus fez a gente voltar aqui para a gente entender como que seria isso. Ali em Apocalipse falou ali de forma rápida que eles ressuscitaram, né? O Espírito entrou neles e eles ressuscitaram e foram encontrar com o Senhor nos ares. Mas aqui em Ezequiel mostra o detalhe. Deus usou ali Ezequiel fazendo tipologia de Jesus e ele vai profetizar. Ele fala ali para aqueles ossos, um monte de ossos secos, e os ossos começam a se juntar, e o tendão, a carne entra naqueles ossos, e eles formam um corpo. Depois eles não tinham vida, e Deus fala assim para Ezequiel: profetiza. E aí os 4 ventos sopram naqueles corpos mortos, e eles ressuscitam e ficam de pé, um numeroso exército. Sabe, irmãos, esse é o momento exato ali da ressurreição, da parte da igreja que morreu, porque tem a parte que ficou viva e está no deserto, que está sendo tratada por Deus, que vai ser arrebatada viva, como diz o apóstolo Paulo. Mas essa parte que morreu,
é aquele que vai ressuscitar primeiro, que Paulo fala, sabe, que nós não iríamos preceder os mortos, mas eles ressuscitariam primeiro e depois todos nós iríamos ascender aos céus, né? Iríamos ascender até as nuvens para encontrar com o Senhor Jesus e seríamos arrebatados. Esse é o momento exato da ressurreição das testemunhas do Senhor que morreram por Ele e de todos aqueles que morreram durante todas as épocas também, sabe, que morreram no Senhor. Esse é o momento exato que o Espírito do Senhor vai vir dos quatro ventos, dos quatro cantos e vai soprar sobre as pessoas e elas vão ressuscitar. Irmãos, isso é maravilhoso. É o momento que o Senhor Jesus vai vir para instaurar o seu reino. Que maravilha, irmãos. É uma revelação grandiosa isso. E nós vamos ver o desfecho aqui agora em Apocalipse 7, do versículo 9 ao 15, onde essa multidão, aí agora não só os que ressuscitaram, mas também os que estavam vivos sendo tratados no deserto, elas vão estar diante do Senhor. Então vamos dar uma olhada aqui em Apocalipse 7, versículo 9 ao 15. Aqui, irmãos, ao versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestidura branca, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aqueles que se assentam no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Que revelação maravilhosa, irmãos. Esse é o momento exato onde todo o corpo de Cristo, as 2 casas de Israel, estará diante do Senhor. E ali você vê que a partir dali nós seremos reis e sacerdotes com Cristo. O tabernáculo do Senhor vai ser estendido sobre nós. Já vai estar ali instaurado toda a justiça. Nós estaremos ali já com o corpo glorificado. E aí então reinaremos com Cristo para todo sempre. Que maravilha, meus irmãos. Essa revelação aqui das testemunhas, ela é maravilhosa porque mostra todo o percurso. Você viu, nós andamos aqui nesse vídeo, no anterior, você viu quem são as testemunhas, depois você entendeu qual o processo todo até elas estarem diante do Senhor, depois de serem arrebatadas. Sabe, irmãos, essa é uma revelação maravilhosa, porque aí nós podemos estar preparados diante do Senhor. Sabe, sabendo dessas coisas, nós não vamos estar dormindo, vamos estar cegos, sabe, com doutrina de homens na cabeça, porque às vezes nós escutamos qualquer coisa, não conferimos na palavra. Isso aqui, irmãos, é o que a Bíblia está falando, eu mostrei aqui para vocês. Então que nós possamos estar acordados e preparados para que o Senhor possa nos usar na hora certa, porque Ele vai derramar do seu Espírito uma porção dobrada, vai ter o segundo derramamento do Espírito do Senhor, e nós seremos testemunhas do Senhor. Nós iremos testemunhar, mas isso será maravilhoso, irmãos. Como eu disse aqui, tem a ira do dragão, onde ele vem sobre nós com tudo, mas também tem a ira de Deus que vai ser derramada. E o mais maravilhoso disso é que nós seremos livres. Essa ira não está aqui no contexto da tribulação, mas ela não vai nos atingir. Em Salmo 91 fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sabe, e aí vai falando ali, lê depois, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas pega o Salmo 91 e lê ele com esse contexto. Ali fala que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido.
Isso não te lembra um contexto de tribulação, onde tudo vai estar acontecendo ao seu redor e você não vai ser atingido? Isso também fala no Salmo 32. Lê esses 2 salmos, irmãos, você vai ver ali o livramento de Deus sobre as testemunhas. Nós no meio, isso é o poder de Deus, irmãos, nós no meio da tribulação e Ele nos livrando igualzinho lá no deserto. Por isso que tem essa ligação com o texto do deserto. Então, irmãos, se nós possamos estar acordados para que nós possamos ser usados pelo Senhor como testemunha deles. E, irmãos, isso vai acontecer. Nós temos um monte de doutrina hoje aí. Nós vamos fazer alguns estudos específicos sobre algumas linhas doutrinárias que, infelizmente, não ajuda a igreja a palavra verdadeira. Nós temos o pré-tribulacionismo. Infelizmente, fala que a igreja vai ser tirada antes. Isso tira toda a revelação da palavra, irmãos. Temos o calvinismo, que fala que já estamos vivendo o milênio, sabe? Desconsiderando tudo que a palavra fala. Não, irmãos. Quando nós estudarmos sobre essas 2 linhas e algumas outras, vocês vão entender melhor isso. Mas, irmãos, a verdade é que vai prevalecer. A verdade sempre prevalece. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. E conforme for chegando mais próximo do fim, irmãos, as heresias vão começar a se dissipar, o erro vai começar a sair, e a palavra do Senhor vai chegar até o confim da terra, e a igreja vai estar acordada, e milhares de pessoas vão estar pregando e falando o evangelho verdadeiro. Por isso nós vamos estar firmes para poder passar ali a provação no deserto para quem for para lá, e estar firmes para, se for preciso, morrer pelo Senhor. Às vezes a gente fica desesperado, pensando, preocupado com o que a gente vai fazer, mas não, irmãos, nós seremos direcionados pelo Senhor. Deus vai nos mostrar visões, o que nós estivermos falando vai estar sendo cumprido, irmão, vai ser uma coisa maravilhosa. Então, que possamos estar firmes no Senhor, meus irmãos. E com esse contexto aqui das testemunhas, você, eu, nós somos testemunhas do Senhor já aqui na terra. E se for, eu creio que não está muito longe a volta do Senhor, se nós tivermos aí 50 anos para frente, é muito. Eu creio que não temos, sabe, mais do que isso. É mais ou menos por isso, porque as coisas estão aí já mostrando, sabe, estamos caminhando para o fim. Então, se for ainda a nossa geração, se nós estivermos vivos, nós estaremos prontos, porque se nós quisermos, o Espírito do Senhor estará sobre nós. Sabe, fortemente nós estaremos profetizando, estaremos sendo testemunhas do Senhor com todo o poder ali, sabe, com toda a ação, sabe, nós não estaremos com medo, irmãos. Então, que o Senhor Jesus abençoe vocês, irmãos, e fica com esse texto na cabeça. Nós iremos continuar estudando ainda o Apocalipse. Os próximos vídeos serão maravilhosos. Nós temos que estudar sobre os 144 mil que nós falamos aqui. Nós temos Gog e Magog, nós temos as trombetas, nós temos as 70 semanas, os sábados, o jubileu, muito assunto para nós estudarmos, irmãos. Então, fiquem ligados aqui no canal. Se você está sendo abençoado, irmãos, por esses estudos, compartilhe com seus amigos, ajude o canal a crescer. Ajude a palavra do Senhor a chegar até os confins da terra. Então curta, compartilhe, comente, divulgue no seu WhatsApp, no seu status, nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, nos grupos aí que você tem, para que pessoas cheguem à verdade, pessoas cheguem ao conhecimento do Senhor e se desprendam de heresias, se desprendam de doutrinas, como diz Paulo, de doutrinas de demônio, que só quer enganar. Porque, irmãos, infelizmente o inimigo usa a palavra para enganar, e muitas pessoas vão se perder mesmo estando dentro da casa do Senhor. E eu fico triste por isso, porque você vê o exemplo de Jesus. Ele usou a palavra contra o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus estava preparado para combater. Mas hoje nós temos muitos irmãos que não estão preparados e sendo enganados por muitos lobos. Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Fiquem na paz.